Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, galerinha. A gente vai dar uma olhadinha aqui agora. Vocês já começaram aí os estudos de equação de segundo grau, certo? E aí a gente vai ter que falar um pouco sobre algumas atividades que a gente tem que realizar para que a gente consiga aí aprender de boa a parte da equação de segundo grau, tá? A primeira parte que eu tenho aqui, tá? Esses exercícios aqui são todos do meu módulo, são todos do meu módulo de questão, tá? Que meus alunos eles têm acesso. Vejam só. A questão 1 está dizendo o seguinte: para a gente resolver as equações de segundo grau, identificar os coeficientes e determinar as raízes, se existir. Vocês já devem ter visto nas aulas que nem sempre vai existir a raiz, ou seja, nem sempre você vai conseguir encontrar o valor de x, tá? Como é que a gente vai saber disso? E também tem a questão dos coeficientes. Então a gente vai ter que analisar aqui alguns tipos de equação e o que é que pode acontecer, tá? Primeira parte, a gente tem que a equação geral, certo? A equação geral é ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso igual a zero, tá? E os meus coeficientes vai ser justamente essas letrinhas aqui, diferente do x, obviamente, tá? Então esses aqui são os meus coeficientes. Vejam só. Eu vou pegar o exemplo da primeira questão aqui, da letra A, digamos assim, para a gente analisar os coeficientes. Já os coeficientes aqui são 6 menos 5, eu peço aí a atenção de vocês para essa questão do sinal, tá? Muita gente bota só o número isolado e aí a gente tem que observar o sinal, beleza? Menos 5 é quem está acompanhando esse X aqui, então ele é justamente o meu B, certo? E o meu A, professor, o A aqui ele não existe, existe. Quando eu tenho uma letra sozinha é porque ele está acompanhado de 1. Então o coeficiente A aqui é 1, certo? E aí eu vou pegar outro exemplo, eu vou pegar esse exemplo daqui, ó. Esse exemplo aqui a gente tem que o C, ele é 8, certo? O B é menos 8. O B, ele é menos 8. Mais uma vez, presta atenção no sinal. E o A aqui é 2, certo? Outro ponto que eu peço para vocês ressaltarem. Essa parte de identificar os coeficientes não é difícil, tá? Só que muita gente se confunde caso a equação venha assim, ó. Eu vou pegar isso aqui, essa letra C aqui, ó. E aí eu vou mudar um pouquinho, tá? Eu vou colocar o seguinte, ó, 2x menos 8 mais x ao quadrado, tudo isso igual a zero. E aí eu peço os coeficientes. Ah, professor, e agora, hein? Porque a ordem trocou, né? Mudou aí, o senhor inverteu umas coisas. Continua a mesma equação. Se você for perceber, continua exatamente a mesma equação. Agora, qual é a diferença? A diferença é que ao invés de eu colocar na ordem bonitinho aqui, ó, A, B e C, eu coloquei trocado. Vai mudar os coeficientes? Não. Mas você tem que se atentar caso venha trocado, tá? Eu vejo que muita gente não chega no ensino médio, quando vai identificar o A, o B e o C, só lembra disso aqui, ó. Só lembra disso. A, B e C. A, B e C. Aí se vier invertida, alguma coisa do tipo, pronto, errou a questão. Porque o pessoal pensa que aqui é A, aqui é B e aqui é C. Não, minha gente. Não é, a ordem aqui ela pode mudar, tá? Aí você vai observar o seguinte, o A é quem? O A é quem estiver acompanhando o x ao quadrado. Então o A aqui é 1, certo? Ah, o B é quem estiver acompanhando o x sozinho. Então aqui é o B. O B é esse aqui, ó. O B é igual a 2. E o C? O C, nesse caso aqui, é que é um número que vai sozinho. Quem é que tá sozinho? 8. Ah, é 8 mesmo, professor? Não, não é 8. É menos 8, né? Preste atenção, tá? Então C aqui é igual a menos 8. Beleza? Eu peço que vocês prestem atenção nisso, tá? Porque caso venha trocado, que com certeza vai aparecer trocado, vocês prestem atenção nessa questão, tá? Porque muita gente pensa A, B, C. A, B, C. Tá correto? Tá. Mas se eu trocar, minha gente, eu posso muito bem colocar a equação, aí o B primeiro, o C depois e o A por último, como eu coloquei aqui, certo? Então prestem atenção nisso, tá? Para identificar os coeficientes, eu acredito que não tenha dificuldade, é só realmente esse ponto aí de atenção que eu peço para que vocês se liguem, tá? Para evitar errar, beleza? Deixa eu só reescrever isso aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso igual a zero, certo? Aí vejam só, eu vou fazer uma observação agora. A questão pede para identificar os coeficientes, eu já identifiquei alguns aqui, já acredito que vocês consigam desenrolar o resto, certo? E aí vejam só,
eu posso muito bem. E aí vejam só, eu vou trazer outra observação aqui, que é em relação às raízes. Se existir. Professor, como assim se existir? Mas sempre não vai existir o valor de x? E lembrando que a raiz nada mais é do que o valor de x, tá? Sempre vai existir o valor de x. Não. Na equação de segundo grau, não. Por quê? Porque vejam só. Para a gente calcular, a gente precisa saber primeiro o delta, que vocês já devem ter visto. A forma de delta, b ao quadrado menos 4ac. Depois que a gente calcular o valor de delta, é que a gente coloca naquela outra formulazinha, tá? Aí veja só. Vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, tá? Aí sim eu vou encontrar os valores aí de x, beleza? Professor, como assim se existir? O que é que isso vai influenciar? O que é que essa fórmula vai me dizer? Se vai existir ou se não vai existir raiz? Muito simples. Vocês estão conseguindo perceber que aqui tem uma raiz quadrada de delta, tá? Aqui tem uma raiz quadrada de delta, certo? E essa raiz quadrada de delta, o que é que vai influenciar? Essa raiz quadrada, ela tem que ser de um número o quê? Positivo. Raiz quadrada só existe de número positivo. Professor, se o delta for zero, eu vou ter uma raiz também, certo? Agora, se o delta for negativo, se o delta for negativo, você não vai conseguir encontrar uma, você não vai conseguir encontrar aí uma raiz, certo? Então vamos lá. Se meu delta for maior que zero, ou seja, positivo, certo? Se meu delta for igual a zero, e se o meu delta for menor que zero, ou seja, for negativo, tá? Eu vou ter aqui duas raízes, certo? Eu vou ter duas raízes aqui. Se meu delta for igual a zero, eu vou ter raiz? Vai. Só que você vai ter duas raízes iguais. Oxe, professor, por que é igual? Olha só. Raiz quadrada de delta, ele sendo zero. Raiz de zero, zero. Aí vai ficar menos b menos zero, certo? Se eu fizer com menos. E menos b mais zero. Vai dar diferente? Não, vai dar exatamente a mesma coisa, eu vou demonstrar isso aqui já já. Duas raízes iguais. E se meu delta for menor que zero, não vai existir raiz, tá? Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, a letra A, tá? Eu já vou colocar direto na formulazinha. B ao quadrado menos 5, certo? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. O valor de A é 1, tá? Vezes C, que é 6. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Menos 24, tá? Então, meu delta aqui, ele deu 1, certo? Aí eu já vou colocar nessa formulazinha aqui agora. Menos B, o valor de B aí, preste atenção. O valor de B aqui é menos 5. Aí aqui está dizendo que é menos o valor de B. Se é menos o valor de B, vai ser menos 5. Menos 5, tá? Que é menos o valor de B. Mais ou menos raiz quadrada de 1. O valor delta é 1, né? Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1, então vai ficar 2 vezes 1, certo? Mais 5, 5 positivo, né? Mais ou menos 1, que a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Tudo isso dividido por 2. Aí preste atenção. Eu vou ter tanto com menos quanto com mais. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então aqui eu tenho aí duas raízes, tá? Os possíveis valores das minhas raízes aí, determina as raízes se existir, né? A letra A é 2 e 3. Beleza? Professor, bota um exemplo aí com raízes iguais. Vamos tentar ver aqui um exemplo com raiz igual ou com raiz negativo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer cada um com um exemplo que é para vocês dar continuidade, certo? Vê só. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver uma que possa dar negativa. Vamos ver aqui. Essa daqui. Não. Essa daqui. Vamos ver essa daqui. Olha só. B ao quadrado menos 8 ao quadrado
menos 4 vezes A, que é 2, né? Vezes C, que é 8. Vejam só. Menos 8 ao quadrado, 64. 64 menos 8 ao quadrado, 64. 64 menos aí. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 8, menos 64. Tudo isso vai dar igual a 0. Aí vamos lá colocar aqui, isso aqui é meu valor de delta, tá? Lembrando que isso aqui é o meu valor de delta. Aí vamos colocar em Bhaskara agora, olha só. Menos B, mais uma vez, preste atenção. Menos o valor de B, então é menos 8. Que vai ficar aí 8 mais ou menos raiz quadrada de 0 dividido por 2 vezes o valor de A. O A aqui, ele é 2, tá? Então vai ficar 2 vezes 2. Vai ficar 8 mais ou menos raiz quadrada de 0, 0, dividido por 4. Aí vejam só. 8 menos 0, 8. E se for com mais? 8 mais 0, 8 do mesmo jeito. Então vai ter duas raízes, só que vai ter duas raízes com o mesmo valor, tá? Então vai ficar 8 dividido por 4, que é 2. Quais são as minhas raízes, ou minha raiz? 2. Beleza? Então a questão ela pode pedir o seguinte. Qual é o valor de delta? Preste atenção. A questão pode pedir, mais na frente eu vou mostrar uma questão assim. Qual é o valor de delta para que eu só tenha uma raiz? Ou qual é o valor de delta para que eu tenha duas raízes iguais? O valor de delta tem que ser 0. Certo? Aí a gente vai fazer uma questão desse tipo mais na frente, beleza? Então, com o delta sendo 0, já foi aí positivo, já foi sendo 0. Vamos ver se tem aqui alguma com negativo, tá? Vou apagar aqui, vocês tirem print, copiem. Vamos lá? Olha só. Eu quero um agora com o delta negativo, tá? E vamos ver aqui uma com delta negativo, negativo, negativo. Com o delta negativo eu posso ter, deixa-me ver. Esta daqui. Não, essa não. Essa vai ser positivo. Ai, ai. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar aqui, ao invés de ser menos, eu vou colocar mais, tá? Mais 8. Mais 8. Olha só, eu vou pegar isso daqui e vou fazer... Eu fiz uma alteraçãozinha, tá? Pra ficar mais tranquilo. Vamos lá. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4, vezes A, o A aqui é 1, vezes 1, vezes C, o valor de C aqui é 8. Era menos 8, mas eu mudei, tá? Eu coloquei mais 8 aí. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Aí vejam só. 4 menos 32 vai dar menos 28, tá? Eita, professor, deu negativo. Se deu negativo, não precisa nem continuar. É, de fato. Porque vejam só. Quando eu for colocar na forma de Bhaskara, eu vou ficar aqui, ó. Menos o valor de B. O valor de B é 2, então é menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 28. Tudo isso dividido por 2. 2A, né? O A é 1, então é 2. Olha só. Eita, e a raiz quadrada de número negativo existe? Não existe. Raiz quadrada de número negativo não existe, tá? Então aqui eu não vou ter raiz. Beleza? Eu não vou ter raiz. Então esses são os três exemplos que podem acontecer aí para você identificar o coeficiente e determinar as raízes. Um detalhe, tá? A gente tenta ser o mais ágil possível. A gente vai calculando o delta. Porque muita gente pega, vê o delta negativo, aí ainda coloca aqui, ó. Eu coloquei para exemplificar, obviamente. Aí ainda vai colocar aqui, mas minha gente, não tem para que colocar. Se não tem raiz, como é que você vai conseguir encontrar o valor de x? Deu delta negativo, acabou-se. Acabou a questão. Ela não existe os valores de x, tá? Não existe as raízes. Se meu delta der igual a zero, tem gente que já consegue fazer direto também. Beleza? E se meu delta é positivo, aí obviamente você tem que fazer tudo para encontrar os dois valores. Beleza? Por hoje, essa parte aí inicial é só, tá? Valeu!